Vamos lá? Enquanto a gente espera o pessoal entrar, 1 minuto de risada. Depois dessa fala do Marcelo, agora que eu vou sacudir mesmo para minhas linfas se mobilizarem. Eu só estava, não sei, ainda não entrou todo mundo, acho, né? Você pode ficar à vontade, Marcelo, se quiser esperar mais um pouquinho, a gente espera para retomar. Eu acho que mais gente, né? Porque eu estava falando das inflamações, agora entrou o Maza. Deixa eu ver, falta mais gente. Acho que tinha mais, parecia que estava mais cheia a tela. Bom dia, Maza. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia. Pô, tá vendo, William, Maza? Deu uma Lid, risadinha no meio em sua homenagem, à sua lembrança, mas agora a gente já passou 1 minuto de risada. Bom dia a todos. Aproveitar para dar Bom bom dia. Eu estou aqui. Deixa eu ver. Não sei se falta mais alguém, não lembro. A gente sorri. Marcelo estava num assunto muito interessante ali. Se puder continuar. Sim, posso continuar. Ia falar alguma coisa, mas... Eu ia te fazer uma pergunta, porque quando eu vi você falando ali referente ao texto, por exemplo, eu sou um líder de yoga do riso hoje, e aí eu quero estabelecer, tipo, esses conhecimentos de caminhos neurais, do processo que você explica pra gente. Por exemplo, amanhã, o que você indicaria para um profissional de yoga do riso ter esse conhecimento? O curso, não sei se a sua metodologia, aonde eu vou? Qual é o caminho que eu seguiria para isso? É uma pergunta que eu não sei a resposta. É que são tantos caminhos, né, Marcelo? Não, é que hoje em dia tem bastante conhecimentos sobre sistema nervoso, sobre, né? Porque desde a década de 90 se estimulou no mundo, né? Os Estados Unidos, principalmente, tentando descobrir a nova fronteira da medicina, eles criaram a década do cérebro, lá na década de 90, na virada para o ano 2000, e a partir dali começou a se produzir muito conhecimento científico sobre neurociência, né? Tanto que a gente só ouve falar de neuro isso, neuro aquilo, mas ainda está muito solto isso, tem muitas linhas de pesquisas diferentes e a gente não acha informação tão facilmente, né? Porque eu estudo isso desde 2012, então são 8 anos, a gente fica estudando isso. E a gente estuda em várias linhas. Uns estão trabalhando na produção de novos medicamentos, então, quando tu estuda os novos medicamentos, né, como eles atuam, né, pelas vias que eles agem, pela seletividade que eles têm, aquelas coisas todas que o pessoal fala sobre medicamento. Então, quando eu estudo medicamento, eu aprendo um pouco. Quando estuda sobre o treinamento cerebral que eu faço com o neurofeedback, a gente estuda outros tipos de resposta. Eu estou estudando as ondas cerebrais, a atividade elétrica do cérebro, que é uma outra fonte de pesquisa. E aí tem aqueles que estudam para condicionar cérebros, né, de animais, né, tentar entender o funcionamento, tentar interferir, emitindo sinal dentro do córtex mesmo, inserindo eletrodos lá e botando carga elétrica para ver o que acontece. E aí se reconhece certas estruturas que fazem isso ou fazem aquilo, e atualmente com as ressonâncias magnéticas funcionais, né, a gente não, mas as pessoas que pesquisam, que equipamento de milhões aí, né, nas universidades e nos grandes centros médicos,
eles conseguem ver o cérebro funcionando, né? Pelo menos conseguem ver uma parte dele. Ainda é muito nebuloso, porque o que se vê são grupos de aumento da atividade metabólica, né? Então, a gente está vendo as células trabalharem mais, né? Se supõe que seja isso, porque é uma troca de, né? Quanto varia a água naquela região, uma série de coisas que eles usam para emitir, por emissão de pósitron, tem uma coisa da física envolvida aí, mas eles conseguem perceber que há um aumento de certa região e isso está relacionado quando a pessoa está feliz ou quando a pessoa está fazendo aquilo. Então, agora que está começando a ter um clareamento. E ainda são equipamentos que, por mais modernos que sejam, não conseguem nos dar tanta certeza disso, sabe? Ainda é muita teoria, né? Muita tentativa de se construir teorias sobre o assunto, né? Não se tem uma certeza. Então, não sei te dizer onde tu vai encontrar uma resposta tão fácil, mas resumindo né, um curso de como eu posso usar os conhecimentos de neurociência ou de fisiologia para o riso, né? A gente vai ter que ir estudando. Aqui talvez seja o lugar mais apropriado, né? Que aqui a gente está tentando direcionar um pouco o que cada um vai trazendo para que isso faça sentido dentro, né? Se isso fizer sentido para cada um, a gente poder usar esse conhecimento que é o pouco que se conhece atualmente para embasar a prática. Porque, como tantas outras coisas, a prática é que vai nos dizer se a gente está indo na direção certa ou não, né? Então, não é a teoria a pesquisa é só uma forma não de provar, mas de entender um pouco melhor, de trazer um pouco mais de luz aquilo que a gente faz, ou aquilo que se faz há milhares de anos, com seus resultados, mas que não se entendia perfeitamente por quê, né? Então, a ciência não é a prova, não é a evidência de que algo está certo ou que está errado, ela só é uma tentativa de trazer para a nossa consciência um melhor entendimento, uma melhor compreensão do que está ocorrendo, né? Então, não tem uma resposta. Eu disse isso tudo e não disse nada. Não, tá tudo bem. Mas eu tive uns insights. Tive uns insights aqui que dá para, que nem o que vocês estão trazendo, que nós estamos construindo aí, dá para trazer e agregar alguma coisa, por exemplo, naquelas pessoas que tem gente que pratica. Eu não sou o único, tem muita gente que pratica mesmo muito diariamente, assim, tal, e às vezes ainda até faz outra atividade física, faz um outro yoga, faz alguma outra coisa e inclui o yoga do riso. E aí eu tive um insight aqui que eu vou começar a notar algumas coisas, alguns sintomas, porque, por exemplo, aquele freio de será que vai acontecer alguma coisa ruim? Que nem você estava falando aí do estresse do sistema imunológico pro lado das células ruins. Agora eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você vai chegar lá também do lado positivo. Quando eu faço muita coisa, por exemplo, quando eu estimulo muito o bem-estar das células ou das moléculas, que seja, será que isso estressa? O que causa? Acho que você vai chegar lá. Mas o insight que eu tive é começar a notar algumas coisas em referente a conforto e desconforto físico e mental também, baseado naquilo que eu trabalho no meu dia a dia, na minha profissão, tipo, na intenção que eu tenho de relacionamentos sociais, tipo de coisa. Eu vou começar a observar e fazer algumas anotações também para trazer aí para a gente. É isso. Gratidão. Eu acho que tu é um cientista aí da prática, né? Porque toda pessoa que tem uma certa elevação na sua percepção, né, ter uma autopercepção mais elevada, ela começa a ser um cientista, ela começa a notar que, poxa, quando eu faço determinada coisa, eu sinto determinada resposta em mim, então ele está fazendo um experimento, na verdade, quando ele se observa, né? Então ele começa, será que isso acontece com outra pessoa? Será que outra pessoa também sente? Como é que eu coloco em palavras isso que eu estou sentindo? Como é que eu posso fazer a outra pessoa colocar em palavras para me passar, para que eu possa entender se ela está nessa direção ou está numa direção contrária? Porque o rir não significa exatamente que as duas pessoas estão meditando, como eu falei lá no começo, né? Pode ter duas pessoas 10 minutos rindo e uma está meditando e a outra não está meditando, a outra está fazendo qualquer outra coisa, né? Ela está naquela tenta lá, né? Até que finge até que atinge e não atinge nada. Não atingiu, que o resultado vem de atingir. O que eu estava falando, só para concluir a questão da inflamação lá,
é que a gente tem estado no momento atual, de forma geral na sociedade, com excessos de inflamação, né? E excesso de inflamação é sinônimo de excesso de resposta imunológica, uma alta ativação imunológica. Essas células que deveriam, né, que nem as células natural killer, as NKs, elas deveriam nos proteger ou agir contra vírus, por exemplo. A gente está falando, né, o William falou do Covid, elas estão ali para isso, para corpos estranhos, corpos diferentes, sem se preocupar se é isso ou aquilo. Ela vai lá e ataca primeiro, é a primeira linha de defesa por isso. Então, elas deveriam estar disponíveis, e estar disponíveis precisa fazer com que elas circulem, né? Não só sejam produzidas, né? Porque a gente precisa de um bem-estar para que elas sejam produzidas, mas a gente precisa de um bem-estar e de uma boa fluidez de movimento para que elas sejam espalhadas pelo corpo, né? Quando eu vou ficando mais tenso, eu vou espalhando menos pelo corpo. Ou não vou conseguindo espalhar direito, não vou conseguindo fazer elas circularem. Então, a gente ficar nesse excesso de resposta inflamatória começa a acontecer muitas das respostas autoimunes, né? Porque a gente começa a atacar o nosso próprio corpo, né? Começa a perder a referência daquilo que é um elemento estranho e agressivo do que é uma célula nossa, né? Uma parte nossa que está ali para fazer funções dentro do corpo. Porque as células, elas não têm olho, não têm boca, mas elas têm portinhas, né? São portinhas em que elas são os receptores, elas têm em volta de toda aquela membrana plasmática lá, toda célula tem uma série de portinhas onde elas recebem sinalizadores, né? E é isso que faz com que as células de defesa, né, reconheçam se essa célula é do meu corpo e essa outra célula não é do meu corpo. Mas quando eu tenho uma desorganização química muito grande, aí tem a ver com alimentos, né, uma intoxicação, ou ar ruim, alimentos ruins, a gente começa a produzir muitas substâncias químicas que não são daquele corpo. Então, isso começa a entrar na corrente sanguínea, começa a causar um caos aí químico, porque eu estou falando de química, né? Lá no nível bem baixo. Então, as células começam a não se reconhecer mais direito, já pode provocar respostas autoimunes, mas o maior fator deles é sempre o estresse, né? As doenças neurodegenerativas, as doenças associadas ao envelhecimento, que tem crescido bastante, né, também nos últimos anos, tem muitos fatores relacionados ao estresse, ao nível alto de estresse durante a vida. A gente vai desregulando o nosso sistema imunológico e ele acaba nos agredindo, porque a gente começa a ficar sem essas referências de o que é saudável, o que não é, para o organismo, para esses seres que nos habitam, né? Não tem nada a ver com o nosso nível de consciência, não tem nada a ver com essas coisas que a gente acha que tem controle na vida. Então, atingir estados de bem-estar, ter hábitos de vida de bem-estar, ter fluidez, porque a gente é um ser, né? Todo ser vivo é um ser de movimento, né? A gente está em constante movimento, e não é só um movimento de se mexer, de atividade física, mas as nossas células precisam se mover, elas têm movimentos internos e externos, a gente pulsa, né? A vida pulsa. Então, a gente precisa deixar essas coisas acontecerem, e o riso, a música e a dança, como bem colocado essa semana, são excelentes formas. O yoga também é uma excelente forma. Atividades físicas, de um modo geral, são excepcionais para isso. Mas desde que a gente... Brincadeiras... A criança não brinca à toa, né? A criança, os animais, seja quem for, a gente está falando de criança porque no nosso nível de capacidade intelectual a gente consegue só analisar a gente mesmo. É difícil analisar os outros dando a mesma importância, né? Como se todos os seres vivos, ou até os não vivos, mas não vamos entrar nessa seara que fica muito longe. Mas as crianças não brincam à toa, né? Elas não aprendem brincando à toa, elas aprendem brincando justamente porque é ali que elas conseguem atingir um estado de excitação e de estresse, né? E de relaxamento ao mesmo tempo, porque a brincadeira ela é leve, né? Ela não é a brincadeira, de um modo geral, ela sempre tem um grau de leveza, que é um grau de... não tem tanta tensão envolvida. Quando a tensão aumenta demais, a criança vai lá e recua, né? Ela sabe, ela está respeitando a criança interior nossa, ou a criança que a gente já foi, ou toda criança que ainda é criança,
ela sabe respeitar isso muito bem, ela sabe na hora que está sendo pesado demais e ela foge. Né? E a gente precisa aprender a fazer isso, né? Porque é isso que faz com que o nosso organismo tenha um bom equilíbrio no circuito do prazer, tenha um bom equilíbrio nas respostas de ativação simpática e parasimpática, a gente tem um bom equilíbrio na hora de liberar os hormônios, e aí a gente consegue funcionar melhor, consegue fazer com que essa estrutura, essa nuvem de moléculas e átomos que a gente flua melhor por tudo isso que há em volta. Né? A gente só está aqui de passagem por isso, que a gente é uma nuvem, daqui a pouco a nuvem se desmancha e vira outra coisa. Mas já falei demais de novo, né, William? Acabei com o teu estudo. Vamos embora para outra, partimos, não tem problema. Cara, tudo isso é conhecimento, Marcelo. Primordialmente, o riso é um fenômeno social. É muito raro uma pessoa rir sozinha. E quando faz isso, os outros acham que ela está maluca. Eu coloquei isso aqui particularmente para demonstrar a discriminação com o riso. Porque quer dizer que a gente não pode rir sozinho, que a gente é maluco. No yoga do riso, a gente é estimulado a rir sozinho para obter benefícios. Então, é só um detalhezinho, mas para lembrar que nós devemos sim rir sozinhos, até porque é uma forma da gente reaprender a rir, já que a gente está deixando de rir. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, gente. Se a gente ficar preso ao tempo, mas enquanto isso eu vou seguindo. Eu só vou falar. Sim. Estão me ouvindo? Que eu vou anexar ali. Eu mandei uma mensagem para o Masa e sobre essa explicação ali de fisiologia do estresse. Eu andei estudando também bastante isso nesse tempo, porque eu dou aula de relaxamento, dou aula de yoga restaurativa. E também esse assunto entra, né, nessa prática do porquê que a restaurativa é fundamental, principalmente nesse momento que a gente já está num nível de estresse crônico pelo simples fato de estarmos morando numa cidade, né, com um certo nível de medo, de tumulto, de notícia, de buzina. Então, a gente já está num nível de estresse crônico. E aí, pesquisando, eu achei um vídeo, não sei se o Marcelo conhece, de 1968, da Walt Disney, que fala sobre a neurofisiologia do estresse. Então, é um desenho animado, super didático, maravilhoso, assim, que cabe, claro, no que eu fui buscar, né, que era a resposta do relaxamento, a importância do relaxamento, mas também cabe para o yoga do riso, porque a gente também acessa esse lugar, né, de ativação do parasimpático. E então eu vou colocar lá no nosso grupo esse videozinho, tá? Eu tenho ele completo e tenho ele fragmentado com a parte que mais importa ali, que é essa parte que a gente está conversando. Mas mesmo ele completo, ele é curto, ele deve ter no máximo 10 minutos. Era isso. Então, vou partir para o próximo. Os bebês se adaptam à vida social pelo riso. O primeiro sorriso de um bebê muitas vezes é involuntário, mas ele encanta a mãe, que tem a sensação de que seu filho está feliz. Assim, ela o estimula a sorrir e a rir. Por fim, o bebê percebe que esse comportamento leva a resultados agradáveis e acaba rindo mais vezes. O riso é a primeira forma de comunicação entre as pessoas e é um agente poderoso na construção das relações sociais. Além disso, ele também pode ser usado para a exclusão. Aqui eu quis chamar a atenção, lógico, né, a importância do riso na construção da saúde psíquica de qualquer pessoa e de como o riso vai se reformulando no decorrer da vida das pessoas e das sociedades. Aí, que nem eu falei, é só uma provocação. Se alguém não complementar, eu pulo para outra.
Eu só queria complementar que fazer um pequeno ajuste ali, que não é a primeira forma de comunicação humana. Normalmente a primeira é o choro, mas é pelo mesmo motivo, né? Um vai mostrar o caminho do prazer, no caso do riso, a criança é um reflexo natural de que há mesmo que ela não tenha intencionalidade, há um conjunto de reações que são realmente prazerosas, né? E aí quando a mãe engata nisso, ela consegue ir ajudando a construir sentido, né? Construir sentido cultural e social para essa resposta que a princípio foi prazerosa, que tocar numa mãozinha, né? Opa, tocou com uma leveza, com um conjunto de itens ali, mas o choro também nos mostra que a gente está saindo disso, né? O choro também nos mostra que a gente tem alguma coisa que nos incomodando, né? Na verdade, a primeira coisa que a criança faz quase sempre chorar, né? Quase o primeiro choro, porque ela tem o impacto de sair nesse mundo e a tendência é que os reflexos, né, do Moro, que é o primeiro reflexo que ela demonstra, que é aquele daquela tremida com os bracinhos assim, né, no banho, seja no que for que ela vai receber logo que nasce, e mesmo saindo da barriga de cabeça para baixo, né, os médicos puxam de vários jeitos a criança, mas esse reflexo do susto está indicando para ela que, opa, eu estou numa situação fora de controle, fora de tranquilidade, que é diferente de estar dentro da barriga da mãe, se é que a barriga da mãe foi boa, né? Tem uma série de coisas aí. Mas o choro é o primeiro, não é quase sempre o primeiro, e os dois têm a função de estabelecer a linguagem, sim, porque a partir do que me causa desgosto ou do que me causa gosto, eu vou estabelecer todos os sentidos e significantes do que vem depois, né? Eu falei na semana passada lá que o contrário do prazer é a apatia, e a gente sempre vai fugir da apatia, a gente vai preferir o desgosto do que a apatia, né? Porque a apatia nos traz o senso de morte, né? Traz a necessidade de acabar com tudo, né? Porque a gente não pode viver sem uma reação, por isso que a gente as emoções sempre são emotion, né? Elas sempre nos movem, elas são aquilo que nos move, que nos tiram do lugar, seja para o bem ou seja para o mal, a gente vai preferir ir em direção de uma dessas vias do que ficar sem reagir a nada. Essa é a tendência natural, então é o choro a primeira, só para deixar isso claro. Marcelo, o Gaiarsa fala que o primeiro ato da vida de qualquer pessoa é a respiração, tá? Que está presente tanto no choro quanto no riso. Eu queria saber de você o seguinte: a gente poderia considerar a respiração como uma resposta emocional? Aí já fizesse uma pergunta que a gente vai ter que filosofar sobre né? Dando alguma resposta, para não deixar sem resposta, se a gente está falando de movimento, né, o que vai pôr em movimento é realmente a respiração. A respiração vai nos pôr em movimento em tudo no nosso corpo. Então, mas se ela se ela está ligada exatamente com a emoção, né, a gente teria essa base anterior de que é isso que vai nos mover em alguma direção, isso que a gente vai puxar energia, liberar energia, mas não sei se daria para fazer uma ponte com a ideia de humor, por exemplo, né, que é tudo aquilo que a emoção nos provoca, né, se a respiração ela seria a nossa primeira fonte de humor. Ela acalma, né, a gente sabe que ela acalma né, quem pratica yoga, todo mundo aqui, menos eu, acho, eu só pratico yoga do riso, mas todo mundo aqui pratica yoga, então sabe que a respiração ela é fundamental se a gente quer regular o humor, né? Se a gente está, mesmo estando num nível altíssimo de estresse, a gente consegue aprender uma forma de respirar, né, que traga a gente para um estado, uma respiração mais profunda, que o pessoal da yoga sabe fazer bem, vai ajudar a pessoa a melhorar todo o seu humor. Só que para a linguagem, por exemplo, não sei né, porque falou de riso, né, na questão de ser a primeira expressão, a primeira capacidade linguística, aí, a respiração não exatamente é para isso. Só que respirar rápido faz com que a gente fale rápido, que a gente se atropele, faz uma série de efeitos na linguagem, né? Mas não sei se não consigo responder a tua pergunta sem parar e filosofar primeiro, e vai ser só uma filosofia, só uma tentativa racional de
explicar algo que eu acho que não precisaria ser explicado. A gente tem que respirar, tem que viver, tem que lidar com isso, né? Eu acho que é muito mais fácil ir pelo corpo, aí quem trabalha com as práticas corporais, do que a gente tentar racionalizar uma coisa que não precisaria. Perfeito. Lidiane? Eu quero complementar. Eu aprendi, comecei a olhar, né? Faz pouco tempo, assim, a respiração como uma atitude. Então, se você está disponível para a vida, você recebe o ar, né? E quando você solta o ar, você troca. É como se você estivesse numa atitude de oferecer. Então, a respiração é uma atitude. Se a gente pode, de repente, experimentar isso, sabe? Meditando mesmo. Estamos aqui para filosofar, né? E para experimentar. E para ser cientista de nós mesmos. Então, a gente se colocar nessa intenção da respiração, eu recebo, eu me entrego, eu estou disponível. E eu compartilho, eu troco, né? A gente vai percebendo a nossa respiração ao longo do nosso dia, que muitas vezes a gente fica com a respiração presa porque a gente está com medo, né? Então, a respiração acontece no corpo inteiro. Então, as nossas atitudes corporais, elas revelam muito a qualidade da nossa respiração, né? E somos influenciados pelo externo. Então, fazer essa meditação, respirar dessa forma, né? Que eu estou recebendo o ar que chega até mim, me suprindo, abastecendo as minhas células, porque a respiração, o ar, ele é o verdadeiro alimento para as nossas células, é o que a gente precisa. Quando a gente come alimento físico, né? Vitamina, nutrientes, as nossas células, elas pagam um preço, né, Marcelo? E quando a gente se alimenta de ar, de prana, de energia de vida, como a gente chama no yoga, ela não cobra esse valor, né? Então, quando a gente respira melhor, a gente até come melhor. E a gente gasta menos, a célula vai pagar menos, né, pelo alimento. Então, o preço pago por a gente comer é o preço da gente envelhecer, né? Porque a nossa célula, ela vai gerar radicais livres do envelhecimento por conta da nossa comida. E com o ar, não. Então, é realmente o que a gente precisa de alimento, né, para a nossa vida. Então, é fundamental a gente aprender a respirar e fazer essa experiência da nossa respiração. E como o Marcelo disse, me deu um insight aqui também, caiu a ficha, né? Várias vezes por dia, fazer essas pausas. Simples, principalmente porque a gente está aqui na frente do computador o tempo todo, no celular. Então, vai para a janela, com os pés no chão, olha no horizonte e recebe o ar. A gente está sendo suprido o tempo todo por essa energia de vida que vem gratuitamente. A gente não consegue não respirar. Então, receber isso como uma bênção, é o sopro da vida, né? Então, no yoga, bem filosofando mesmo, eu gosto de filosofar, a respiração é isso, é o sopro da vida. Alguém mais? Eu queria falar só duas coisinhas bem básicas e pequenas, que é o seguinte: sobre a respiração, não dá para ficar sem ela mesmo de qualquer maneira, e existem pessoas, eu já ouvi falar, não sei, eu acredito, porque eu acredito em tudo, entendeu? Então, existem pessoas que não se alimentam para viver, elas vivem de prana. Agora, você tem que estar num nível, assim, muito desapegado para conseguir viver sem comer. Só comendo o mínimo ou só se alimentando de água e prana. E existe essa teoria. Inclusive, existe um cara, posso até colocar aqui um vídeo sobre isso, que ele fala que ele diz que ele não se alimenta, tá? Que ele só bebe. E isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que existem vários grupos de pessoas, que eu não sei se são religiões, são coisas secretas,
onde as pessoas usam da respiração para atingir estados de consciência alterados. Isso a gente pode tentar fazer, entendeu? Inclusive, se você faz uma certa respiração muito rápida, você tem uma sensação corporal totalmente diferente. Então, são treinamentos que existem, tá? Inclusive, dentro do yoga existem treinamentos, mas existem vários treinamentos com respiração. Eu não sou especialista, é um negócio que eu ainda quero fazer na minha vida, acho interessante, entendeu? E você, através da respiração, pode alterar outros estados de consciência e chegar em outros níveis de comunicação que são possíveis dentro desse corpo físico que a gente tem. Inclusive, ele pode estar até modificando, não sei se o Marcelo vai... modificando, tá, porque a gente está envelhecendo, mas a gente pode estar modificando de uma outra nível de vibração. Eu acho que a vibração modifica também o nosso corpo. E a vibração tem a ver com a sua frequência. E a sua frequência tem a ver com o que você faz nessa vida. E aí vai uma história grande que eu estou aprendendo agora, nem posso dizer. Mas a frequência de cada um pode ser medida. Tá certo, Marcelo? A gente pode medir a frequência das pessoas? Eu tenho uma amiga que mede a minha frequência. Eu tenho que responder uma pergunta, mas poder medir, se pode medir, a gente produz, tem várias formas de medir, né? Até onde isso é confiável, até onde isso nos dá alguma resposta certa ou errada, a gente ainda precisa aprender muito sobre isso, né? A gente está engatinhando como seres mais conscientes de nós mesmos, né? A gente tem a ciência aí como uma tentativa de ser mais consciente, mas ela está longe de fazer esse papel bem feito. Mas, só para falar da respiração, né? Tem aspectos, por exemplo, respirar muito rápido. Tem pessoas que, às vezes, respiram rápido demais e gastam mais tempo expirando do que inspirando, ou inspirando do que expirando, e isso vai causar, sim, algumas intoxicações também. A gente pode se intoxicar pelo alto nível de respiração, que é o que acontece com quem tem o ataque do pânico, por exemplo. Ele tem o ataque do pânico, ele começa a respirar sem soltar totalmente o ar, ele vai se intoxicando com gás carbônico, e aí fica muito gás carbônico em circulação na corrente sanguínea, e isso vai causando um estresse celular lá nas células, né? As células começam a dizer, estou morrendo aqui porque me falta o nutriente básico, que é o oxigênio, e aí a pessoa tem realmente a sensação de morte, né? de que algo vai acabar acontecendo com ela, porque as dores ou as sensações são intensas. Então, respirar é sim um nutriente, mas respirar direito é importante, né? Respirar com uma certa quantidade de profundidade, com uma exalação de um tamanho suficiente para que eu possa tirar todo o gás carbônico, ou a maior parte do gás carbônico que está em circulação, e jogar ele para fora, para dar tempo de fazer isso, e no momento da inspiração ter tempo de fazer a troca de gases, que a gente faz ali nos pulmões, a troca de gases, eu troco, né, no momento que o oxigênio entra lá nas pontinhas do pulmão, lá, ele entra, ao mesmo tempo ele expulsa para fora o gás carbônico. Então, precisa entrar uma boa quantidade de oxigênio para que saia uma boa quantidade de gás carbônico e de outras coisas tóxicas que a gente tem que liberar ali naquela... Porque a gente está fazendo também a troca do sangue venoso para o sangue arterial, né? Então, a gente precisa fazer essa coisa num certo tempo para que esse sopro da vida seja realmente da vida, senão ele se transforma num sopro que não é exatamente da vida, vai deixar a pessoa doente, vai forçar alguns órgãos internos a trabalharem mais depois para poder reequilibrar toda a química, né? Por exemplo, fígado, rim vão ser forçados se a gente respirar mal, e a gente respira mal constantemente. Então, essas pausas que a gente estava falando, alguém até escreveu ali no chat que precisa fazer diariamente, várias vezes no dia, precisa realmente, pelo menos para tentar respirar melhor, né? Tentar respirar com mais profundidade e atingir esse equilíbrio dentro da gente, no nosso organismo, levando o nutriente básico, porque, sim, as nossas células precisam, basicamente, para ela fazer o metabolismo, essa atividade celular, que é ela se mexer, ela precisa do oxigênio, precisa de glicose, né? Não sei se viver sem alimentos dá exatamente, mas os yogis aí, de uma forma geral, os meditadores, os orientais, que parecem que têm muito mais conexão com o corpo
e menos com a mente do que a gente. Eles estão aí para nos ensinar, né? A gente deveria estudá-los melhor, para nos ensinar que as possibilidades de um corpo. Talvez se consiga viver só com água e respiração, mas eu não sei quanto tempo e se isso seria extremamente saudável. Mas se tem alguém que faz, quem sou eu para dizer que não, né? Eles fazem com a luz do sol. Mas aí eu não me informei exatamente, mas alimentos não tem, é tudo líquido, luz do sol e, logicamente, a respiração. Mas isso não sei, eu sei que existe. Porque a gente precisa, a gente é um ser, mas a gente depende, né, todos os seres vivos basicamente dependem das plantas ou dos nutrientes que estão no solo, né? A gente vive em harmonia com o planeta, né? O planeta todo é uma coisa viva. Então, eu não sei se daria para viver só com água, às vezes bebe uma água que só tem certos itens lá dentro, tem que ter outras coisas dentro, porque o organismo vai precisar de pelo menos alguns minerais, ele precisa para poder funcionar. Por exemplo, onde ele vai tirar cálcio para poder fazer as sinapses, eu não sei se ele não tiver algum tipo de nutrição a respeito disso, né? Ele precisa, né, para várias funções internas, a gente precisa de certos minerais, e nem tudo está numa água, né? Em toda a água, pelo menos. Pode ser que na água que a pessoa beba lá, não sei aonde, tem, né, o bioma todo produziu um conjunto de itens, porque a água tem várias coisas dentro. Então, pode ser que lá ele tenha conseguido atingir esse estado de equilíbrio, mas não sei te dizer se dá, se não dá, né? Mas se ele consegue, a gente tem que estudar ele e tentar aprender um caminho possível aí para se viver, um caminho mais saudável. Não sou contra nada. Diane, você ainda quer perguntar alguma coisa? Porque a mãozinha está levantada, eu não sei se ficou da outra vez. Quem, eu? Não, acho que você tem que eu abaixar a mão. Já baixei. Tá. Já baixei. Obrigada. Agora, puxando para o yoga do riso, já que você falou em respiração, Marcelo, a prática, principalmente uma prática assim, poderosa que nem a do Masa, ela pode produzir uma hiperventilação que possa te levar a esse nível que você falou de como é que se diz? De não ser tão benéfico? Eu acho que o Masa é a pessoa mais certa para responder, mas é ele que faz a prática de meia hora, né, rindo. Mas é que também, eu não sei como é que ele faz, mas quando eu estou rindo, cada um ri de um jeito, né? Cada um se mexe de um jeito, cada um tem uma resposta. Eu tenho bastante tempo para respirar, né? Eu não fico rindo desesperadamente, tentando só colocar o tempo todo para fora. Eu vou no ritmo que eu entendo que o meu corpo consegue absorver ar, eu dou umas paradas a mais, quando eu começo a sentir que foi demais o meu nível de risada, né? Não preciso extravasar tudo, não precisa ser uma risada que não tem que estar dando gargalhada, né? Eu não preciso, não consigo, né? Não sei se é uma falha minha, estou tentando descobrir, estou aprendendo um pouco com isso, mas eu acredito que ele faça meia hora, por exemplo, de risada, e ele dê respeite o ritmo de ter uma boa absorção de oxigênio, porque tem técnicas de respiração que se ensina primeiro a exalar todo o ar e depois absorver o ar. Eu acho que essa é uma técnica bem interessante, porque a gente coloca todo o gás carbônico para fora, e a risada faz isso, né? A gente esvazia bastante o pulmão para depois deixar entrar, sabe? Porque na risada a gente não fica preocupado em puxar o ar intencionalmente. E nós, como uma sociedade, assim, a gente acha que é mais importante inspirar do que expirar, né? O inspirar vem naturalmente. Se eu tirar o ar, vai vir alguma, né, esse vácuo, né, essa falta de ar que vai criar dentro de mim, vai puxar um pouco de ar. Então, se eu botar bastante para fora, de forma tranquila e relaxada, né, soltando tudo, né, como a risada propõe, a gente naturalmente vai encher com um nível de oxigênio adequado. Né? Não sei como é que ele faz, ele tem que falar para a gente como é que é. Na verdade, foi um cuidado com o Masa, entendeu? Mas como eu entendia que a risada, se você não controlar, se você deixar lá ocorrer inconscientemente, vamos dizer assim, ela tende a levar você a uma hiperventilação. Eu disse, bom, vou ver, já que você tocou nesse assunto, que também tem uma outra terapia chamada renascimento, essa mais específica ainda, cujo objetivo é levar a hiperventilação
que tem essas características que você falou, de tremores, vontade de urinar, medo, e a